Olá, aqui quem está falando é o Hugo. Bem-vindos a mais um episódio do Cinefilia e Companhia. Antes de começar esse, que vai ser o nosso 22º episódio, gostaríamos de avisar que, devido à extensão da gravação, optamos por dividi-lo em 2. Assim teremos esse episódio número 22 como parte 2 dos olhares sobre Bergman, com os filmes Vergonha e Gritos e Sussurros. Mas também teremos o número 23 com o Sonata de Outono e Fanny Alexander, que em breve vocês poderão conferir. Esperamos que vocês gostem. Agora, aproveitem. Now the moment you've all been waiting for. Vergonha. Fan alltså! Jan! Vad var det nu då? Du får inte vara så känslosam, jag orkar inte med det där. Försök att behärska det gör jag. Kan du aldrig hålla käft? Gritos e sussurros. Mor är i mina tankar nästan varje dag. Trots att hon har varit död i över 20 år. Jag minns att hon ofta sökte sig till ensamheten och stillheten i parken. Jag minns också att jag brukade följa efter henne på avstånd och själv osedd spionera på henne, eftersom jag älskade henne gränslöst och svartsjukt. Jag älskade henne för att hon var så mjuk och vacker och levande, för att hon var så närvarande. Men hon kunde också vara kall och avvisande, eller lite lekfullt grym. Ändå kunde jag inte låta bli att tycka synd om henne. Och nu på äldre dagar förstår jag henne mycket bättre. Jag skulle så gärna vilja möta henne igen och tala om för henne vad jag förstått om hennes leda och hennes otålighet. Och längtan. Hennes ensamhet. Olá, esse é o Cinefilia e Companhia, episódio número 22. Meu nome é Hugo Harris e eu tô aqui hoje de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu estou aqui com o Henrique Pires. Olá, turminha! A nossa participante Juliana Varela hoje não está conosco por causa de compromissos profissionais, mas nós temos o nosso convidado especial, Flávio Ricardo Vassoler. Flávio, obrigado pela presença hoje de novo. É uma satisfação, Hugo, Henrique, os ouvintes e as ouvintes aqui do podcast Cinefilia. Vai ser uma satisfação, já é uma satisfação, já foi falar na outra oportunidade sobre o Ingmar Bergman e será aqui certamente para nós falarmos de 4 outros grandes filmes do Bergman. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Isso aí, obrigado por abrilhantar aqui de novo o nosso episódio. A segunda parte do Bergman, galera, vocês sabem isso, a gente escolheu 4 filmes, todos esses a gente votou aqui entre nós. Como a gente ficou lamentando no outro episódio, muita coisa boa ficou de fora, porque numa obra como essa, né, você escolhe 8, tem mais 8 ou mais que poderiam estar aqui dentro, né? Hoje a gente vai falar dos outros 4 filmes escolhidos, do Vergonha, do Gritos e Sussurros, do Sonata de Outono e do Fanny Alexander. E aí eu já vou direto jogar aqui a nossa conversa para falar do Vergonha.
Flávio, e aí? O que você gostaria de falar aqui sobre o Vergonha de 1968? Hugo, vamos lá. Eu vou lançar uma tese. A gente estava nos bastidores já trazendo algumas centelhas ali. E o interessante do Vergonha, como, por exemplo, aí, como termo de comparação mais histórico, material, da obra do próprio Bergman, o Ovo da Serpente, que tem o título Ovo da Serpente, acho que em inglês The Serpent's Egg, né? Acho que esse é o título mesmo, não foi feita nenhuma adaptação para português. O título é maravilhoso, mas o Ovo da Serpente é o título, é o filme do Bergman de que eu menos gosto. Eu conheço, né, um pouco do contexto ali, de que ele teve que fazer muitas concessões, talvez, para a questão ali do produtor, não foi feito na Suécia, com a indústria sueca de filmes e tal. E aí você tem um roteiro que é menos bergmaniano, ou pelo menos a sequência me parece menos bergmaniana do que os filmes tradicionais desse grande diretor. Mas por que eu estou citando o Ovo da Serpente? Porque em O Ovo da Serpente nós temos uma correlação entre a macrohistória, a grande história, e cada momento da vida das personagens ali, que são transpassadas pelo contexto da República de Weimar, no entreguerras, portanto, né, entre a Primeira e a Segunda Guerras mundiais, aqui na Europa, e não é impossível desvincular o contexto da macrocrise das profundas crises pelas quais as personagens passam. E olha o que eu vou dizer. A despeito de eu não gostar, de eu achar mal ajambrada a própria estruturação, formação das personagens problemática em O Ovo da Serpente, me parece, a meu ver, que existe uma correlação mais bem realizada entre história e transcurso das personagens em O Ovo da Serpente do que em Vergonha. E aí eu trago uma tese que é propositalmente polêmica, talvez, para a gente debater, e claro que vocês ficam totalmente à vontade para discordar de mim, caso seja, se for o caso. O Bergman, vamos pegar o diretor eminentemente político, Costa Gravas, né? O grego, depois radicado na França, o Constantin Costa Gravas. Ali a gente tem um diretor que é exímio no trabalho. Por exemplo, tem aquele filme que é do Costa Gravas, talvez aquele de que eu mais gosto, Amém, de um oficial da SS nazista, que é um químico, que é cristão ao mesmo tempo, né? São dessas contradições que a nossa época, a contemporaneidade, não sei se anima, se tem coisas assim, né, na contemporaneidade, a gente pode pensar. Com certeza. Mas é um cristão ali, um cristão que é químico na SS nazista. E o Costa Gravas mostra toda a correlação entre a brutalidade do Holocausto, não preciso nem mencionar o horror que foi o Holocausto, com as tensões anímicas pelas quais essa personagem vai passando, conforme o contexto conforme o garrote vai se fechando ao redor dele, e não há espaço para ele exercer uma contiguidade entre cristianismo e nacionalsocialismo. E aí, no final, ele se esfacela como personagem por essa fusão entre macro-história e micro-história. O que acontece em Vergonha, depois desse cotejo aqui rápido com o Amém do Costa Gravas e falando do Ovo da Serpente? Nós temos o contexto de uma guerra. Vocês podem até me dizer se o interesse do Bergman não ficou claro para mim. Não é nomeada a guerra, salvo engano. Nós temos uma guerra e as personagens, né, a personagem do Max von Sydow e da Liv Ullmann, né, dois maravilhosos atores, estão em muitos filmes do Bergman, são musicistas que por motivos óbvios da guerra ali não estão podendo atuar, e a vida deles vai sofrendo ingerências profundas do conflito. E isso é muito interessante. A microvida, essa mostra, que me parece que é o foco mais potente do Bergman, esses conflitos que espocam com força, isso é brilhante no filme. Eu vou ter oportunidade de falar mais sobre isso aí, não só nessa fala, como na próxima. Mas a inter-relação, o envolvimento da vida mais pessoal
com as autoridades, com a forma de autoritarismo, de brutalidade da guerra. No momento em que a Liv Ullmann, a personagem dela é chamada, por exemplo, para dar uma entrevista ali, e depois a entrevista é manipulada, porque assim, as forças vão tomando a cidadezinha onde eles moram, ora eles estão submetidos a uma força, ora a outra, e eles vão sendo jogados de um lado para o outro entre as forças, coisa que aconteceu muito na Segunda Guerra. Não aqui, Portugal foi um país neutro na Segunda Guerra, mas no extremo oposto ao que eu estou no extremo ocidental da Europa, estou aqui em Braga, Portugal, lá no extremo oriental da Europa, antes da Rússia, né? Não considerando aqui a Rússia, que está na Europa também, uma parte dela, mas se eu pegar a Bielorrússia, nossa senhora, uma hora se falava alemão, outra hora se falava russo, uma hora era Stalin, outra hora era Hitler, então era uma tragédia ali nos países bálticos, em vários países, né? Agora, me parece que a força da tensão psíquica, essa transformação profunda da personagem e da personalidade do Max von Sydow ao longo do filme, da personagem dele, que é um homem temerário, amedrontado, acovardado, pegando esse arquétipo coisificado, machista, do homem que não pode exprimir suas emoções. O Max von Sydow é muito sensível. Você percebe no começo do filme que a Liv Ullmann, ela tem uma ascendência sobre ele, como quem realmente determina as coisas no relacionamento, na casa, muito forte. E conforme o conflito vai se passando, e ele submetido à grande vergonha, aí obviamente o título do filme, de ver ali a sua mulher, a Liv Ullmann, a personagem da Liv Ullmann, provendo para casa, mas não só por esse machismo dela ser provedora, mas na verdade ela está se relacionando com outro homem para que eles pudessem efetivamente ali sobreviver. Nós começamos a ter uma virada muito forte na personalidade dele, e isso mostra como a macrohistória, em correlação com seus conflitos, fez com que espocasse uma outra pessoa, um outro para si mesmo nele. O que me parece problemático no filme, e eu vou dizer que me parece problemático no trato do Bergman, ele foi criticado, salvo engano, pela Fortuna Crítica, por evasão de questões históricos sociais. Ele chegou a ser criticado por isso, e me parece que não é o afã dele, até o Hugo colocou isso quando a gente estava conversando. Agora, um camarada que nasce em 1918, o Eric Hobsbawm, grande historiador Eric Hobsbawm, ele nasceu em 17, um ano antes do Bergman. A vida do Bergman coincide com um dos períodos mais efervescentes da história da humanidade, em que a humanidade acreditou que era possível remodelar a face da Terra. E realmente, eu faço essa crítica ao Bergman, não por essa questão de alienação, nada disso, porque você pode não tratar de história diretamente e trazer a história para dentro da vida das personagens, como o Bergman fez em Vergonha, com as personagens do Max von Sydow e da Liv Ullmann. O que me parece é a falta de força em comparação com os conflitos, com os microconflitos que explodem, a falta de força, a falta de traquejo para análise política, para caracterização das personagens arbitrárias, para a relação do Estado, das forças em jogo com as personagens. Me parece que, se a gente comparar a qualidade das cenas do Max von Sydow e da Liv Ullmann dentro de casa, em Vergonha, e comparar aquele interrogatório, que é uma cena, a meu ver, ruim, a cena da tortura. Então me parece que o Bergman mostra o seu flanco, né? A gente está aqui, nós três adoramos o Ingmar Bergman, né? Mas o flanco do Bergman me parece ser um flanco político, social e histórico. Não me parece que ele faz boas imersões quando tem que lidar com isso. Faço mais uma comparação para terminar a minha primeira colocação aqui. Eu gosto muito da obra cinematográfica do Lars von Trier. E, por exemplo, se eu comparar o que o Lars von Trier faz em Dançando no Escuro e em Dogville, ali você tem a microvida completamente fundida com as tensões históricos-sociais, tanto na Selma, a personagem, para mim, a maior personagem que eu vi no cinema na minha vida é a Selma, interpretada pela cantora e atriz islandesa Björk, do Dançando no Escuro. E a Grace, interpretada ali pela
pela Nicole Kidman, essas duas personagens femininas também, olha, o Bergman tem personagens femininas esplendorosas e o Lars von Trier também, essas duas personagens têm as suas vidas completamente transpassadas pelas contradições históricos-sociais e os diálogos ganham corpo de ambiguidade que se volta tanto para os conflitos internos das personagens, intersubjetivos, quanto apontando para simbologias macrohistóricas. Isso, a meu ver, o Bergman não consegue realizar com a mesma profundidade e percussiência ali do Lars von Trier, para citar o Lars von Trier, que não é um cineasta. O Lars von Trier é muito aparentado com o Ingmar Bergman, né? Inclusive na seara em que o Ingmar Bergman é um mestre. Agora, o Lars von Trier não é um cineasta político como Costa Gravas, mas me parece que ele consegue fazer essa chave daquilo que eu vou chamar literariamente do épico. O que acontece, por exemplo, você pega lá no Ana Karenina, do Tolstói, ou mesmo no Guerra e Paz, cada cena micrológica transpassada por um contexto de crise ou por uma questão histórico-social, ela tem uma reverberação ambígua, ela tem uma reverberação que fala para o conflito da personagem, para o conflito imanente, e que aponta também para a grande história. Para terminar mesmo, mais uma cena cinematográfica. Vocês vão se lembrar daquela cena do jantar, acho que é um jantar, em Apocalipse Now, quando o barco lá daquele cara da CIA, do filho do Charlie Sheen lá, acho que é o Charlie Sheen, não é o Martin Sheen? Não, é o pai, é o Martin Sheen. O Martin Sheen, o barco dele chega, atraca ali na praia, e nós temos os franceses que dominavam a Indochina, ou seja, os antigos colonizadores imperialistas, agora dando lugar para os novos imperialistas, né, para os estadunidenses. Todo o diálogo ali, em que o Martin Sheen está interessado numa parente ali, numa moça que está sentada à mesa, e com ela vai ficar logo depois do diálogo, tem uma reverberação do conflito em que a personagem está envolvida dentro da trama, e é uma grande leitura de época da Guerra Fria, do imperialismo, do pepino, do abacaxi que os americanos, que os Estados Unidos iam ter que descascar ali. Então me parece que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso é, para mim, algo que falta com essa qualidade que o Coppola conseguiu desenvolver, que o Lars von Trier conseguiu desenvolver na obra do Bergman. Então, assim, para continuar a ovacioná-lo, me parece que aí tem um flanco pelo qual ele pode ser criticado. Boa, Flávio, valeu. Eu vou passar para o Henrique, mas antes de só fazer o rápido comentário que você mencionou o Costa Gravas, que realmente é um cineasta que eu também gosto muito, tem muitos filmes que eu aprecio, o Amém é um deles, eu gosto muito do Missing, o Desaparecido, aquele Muito Mais Que um Crime, muitos filmes legais, né, e muito instigantes, né? E você falou dos seus personagens favoritos do Lars von Trier. Eu gosto demais, eu não lembro o nome da personagem, né, mas a Emily Watson no Ondas do Destino. Bess McNeil, que é maravilhosa, Ondas do Destino. Eu adoro esse filme, acho bom demais. Muito bom mesmo. Ricão, Flávio falou um monte de coisa aqui que dá pra dar pano pra manga. É contigo. Verdade, Hugão. Enfim, foi muito bom o Flávio começar, porque eu acho que ele trouxe aqui para nós algo que eu concordo com ele. Não do conhecimento, né, no qual ele domina e ele expõe, porém eu concordo com ele nessa questão. Ao ver o rever o Vergonha, eu nem lembrava muito direito, né, do Vergonha. Eu senti um certo impacto na questão, porque ali era como se fosse uma chave, mudando a chave, né? Alguém que trabalha num espectro muito micro mesmo, né? Na essência do ser, na relação entre, né, o outro, né, e si, para algo um pouco maior, né, vindo de fora, né, numa magnitude que é uma guerra, né, o que isso faz no ser humano. Realmente ele não diz o lugar, ele não diz que guerra é aquela, enfim, ele não dá detalhe nenhum, ele nos joga ali, né. Acho
que isso faz a gente se desinteressar um pouco na questão da guerra em si, né? O porquê e os motivos. É como se fosse um grande pretexto só para ele falar desse arco da personagem do Jan, que é o Max von Sydow, que é essa transformação dele devido a essa opressão na qual ele vive. Ou seja, um músico, né? A gente já logo de cara, né? A gente sabe, na maioria das vezes, a sensibilidade, né, de um musicista, enfim. E isso já é colocado no filme, até pela forma como o Flávio também falou, que ele age, né, sempre confuso, indeciso, há um certo quê de depressão ali, né, porque há uns momentos ali logo no começo que ele chora, que ele sai do carro e volta para dentro, senta na escada e fica chorando, e ela volta para reavivá-lo, né, cobrar dele isso. Só que tudo isso parece, ao final do filme, justamente uma desculpa para poder trabalhar essa questão. Não acho que o filme seja um filme ruim, né? Porque há momentos muito bons ali, né? Mas é um filme que também muda na sua forma, né? do que a gente tem até aquele momento ali do Bergman, porque ele trabalha mais com uma linguagem mais clássica, né, do cinema em si. Não há uma preocupação tanto quanto em outros filmes, né, em termos de se pensar um pouco mais na mise-en-scène, pensar um pouco mais no plano, né, na composição desse plano, naquilo que ele traz, enfim. E talvez isso tenha sido um pouco, né, você assistir um filme esperando uma coisa e de repente ele tomar um outro caminho, né? Mas acho que tem momentos muito bons, né? Principalmente de diálogos entre a Liv Ullmann e o Max, principalmente quando eles estão a discutir a relação, já influenciados pelo processo da guerra, né? E isso faz com que nós resgatamos ali o Bergman, né? Tipo, opa, há uma essência que ele traz. E, enfim, todo esse jogo que vai acontecendo, ele é interessante e nos faz relembrar mesmo do Bergman. Porém, essas questões da guerra, principalmente o Flávio comentou, né, dessa questão do interrogatório, ficou muito simplista, muito fácil, jogou ali, aconteceu, pum, põe. Então, é óbvio que aquilo para a narrativa em si era necessário para poder influenciar diretamente as personagens, as duas, né, dentro do arco, né, de cada uma, né, principalmente na transformação do Max, né, e da Liv Ullmann, da Eva. Só que soou, não me pegou, realmente não me fez abraçar a ideia em si, né? Enfim, mas tem momentos brilhantes ali, né? Entre essa duplinha aí, né? Que tinha acabado de vir, né? Da Hora do Lobo. Não, né? Da Hora do Lobo. Da Hora do Lobo, é isso mesmo. Fizeram, enfim, mais ou menos na mesma época, né, Ricão? Isso. Assim, meio que engataram um no outro. Enfim, mas é isso. Beleza. Deixa contigo agora, Hugão. Tá bom. Eu particularmente gosto muito desse filme, né? Diferente de vocês, eu realmente tenho uma coisa assim com esse filme. E eu vou tentar colocar aqui para vocês os motivos partindo das coisas que vocês falaram, né? Antes disso, eu só queria fazer um comentário, né? O Flávio falou que não gosta do Ovo da Serpente, eu também não gosto nem um pouco,
Pra mim ele tá meio pau a pau com aquele da Vida das Marionetes, que eu também não gosto nem um pouco, pra ser bem Eu não vi sincero. esse, eu não vi. Eu tenho um amigo que, aliás, pode até ser um convidado futuro de vocês, que gosta muito de cinema. Ô, Henrique, você conhece o Legal. Doni Correia, certo? Não, Doni Na não. Casa Guilherme de Almeida. Você deve ter topado com ele ali na Casa Guilherme de Almeida. Pode ser, pode ser. Mas agora Ele não. acha a Vida das Marionetes o melhor do Bergman. Eita! É isso, né? Uma questão de perspectiva, de como a pessoa também, né, consegue enxergar camadas, enfim. Então você vê que coisa, né? Como arte é isso, né? Eu até falo muito isso para os meus alunos, né? Que a arte é linda, o cinema é lindo porque as opiniões são as mais variadas possíveis e ninguém tá certo e ninguém tá errado, né? É uma questão da sensibilidade de cada um. Claro que existem pontos de contato entre as opiniões, mas às vezes ela vai para um lado e vai para o outro, né? Olha que coisa, né? Então, também tem um outro que eu não gosto muito, que é o Rito, e eu conheço pessoas que adoram. Mas sobre o Vergonha, né? Em primeiro lugar, ele entrou muito pela minha votação, né? Que eu coloquei ele como uma das prioridades. Daí nas somatórias dos pontos, ele entrou. Em último colocado, mas entrou, né? Entre os eleitos. Eu sei que o que eu vou falar vai parecer esquisito, mas assim, para mim, o Vergonha é uma grande alegoria sobre a guerra, né? Os exemplos que o Flávio deu, né, o Amém, o Apocalipse Now, né, o próprio Dogville, né, também são alegorias. E eu entendo quando vocês dizem que há uma certa cisão mesmo entre a pesquisa psicológica, né, interior, que o Bergman faz normalmente nos filmes dele, com o que é o filme Vergonha. Eu acho também o Vergonha um filme muito diferente daquilo que o Bergman costumava fazer. Sim. Mas é curioso que eu gosto muito da forma como ele trabalha, porque exatamente ao tratar de uma guerra, que, por sinal, esse filme era para ser chamado A Guerra, né? Ele não ia ser Vergonha, ele mudou depois, né? Por mostrar uma guerra em que você não consegue distinguir com muita precisão quem é um lado, quem é o outro, né? Todos eles são lados violentos, ou se defendendo ou atacando, mas são lados que vão mostrar coisas ruins presentes na guerra. Até numa fala da Liv Ullmann sobre o filme, e eu digo para vocês, né, assistindo um documentário aqui, que eu até comentei com vocês em off, sobre o Vergonha, a Liv Ullmann falou que os dois filmes que ela tinha mais orgulho de ter feito na carreira dela era o Vergonha, do Bergman, e Os Imigrantes, do Troil, que ela fez também no início dos anos 70. Né? E por que ela acha isso e eu estou em conexão com essa fala dela? Porque o filme consegue trazer a sensação, o sentimento de desnorteamento, de impotência que a população tem no momento em que se vê mergulhada numa guerra. Né? Vamos lembrar que nesse período, era o período que estava rolando a guerra do Vietnã, em que a gente tem uma população civil assolada, né, por um inimigo externo que está destruindo o país deles e matando muita gente. Uma guerra que você não sabe de onde está vindo, né, a violência. Essa violência simplesmente aflora. As pessoas invadem aquela ilha que parecia um paraíso protegido e começam a botar fogo em tudo, a dar porrada em todo mundo, é tiro para todo lado, né? E você não sabe para onde se proteger, você só quer o quê? Fugir. E essas fugas, na verdade, eu fiquei até contando no filme, né? São umas 4 fugas que eles tentam fazer, né? 2 seguidas na hora que tem a primeira invasão, uma terceira posteriormente e a última, onde eles vão acabar lá naquele barco, né, onde eles têm que pagar para viajar. E essa sensação que transmite para mim, eu aprecio por me fazer sentir mesmo esse desnorteamento, esse não saber que o Bergman, acredito eu,
queria fazer a gente sentir. Lembramos, né, que a Suécia foi um país que mal participou da Segunda Guerra, né? Então existe aí por parte dos suecos, né, uma certa sensação de omissão no meio de um conflito como esse, e o Bergman, que nunca esteve, né, dentro de um conflito como esse, quis de qualquer forma trazer o sentimento dele. Ele fala muito, não apenas para esse filme, mas para muitos filmes, que uma coisa que ele queria muito era entrar em contato com as outras pessoas do mundo a respeito das sensações dele a respeito de qualquer coisa, né? Então, as sensações dele sobre um determinado fato. E esse filme é essa tentativa. Ele causa um certo estranhamento, porque a gente está muito acostumado a estar muito internalizado, né? Mas isso a gente tem aí algumas amostras, né, desses momentos, e daí vocês foram muito felizes falando da presença desses personagens e a transformação, principalmente, eu até diria essa bestificação do personagem do Ian, que é um homem covarde, né, como o próprio Flávio falou, e que de repente se torna um assassino. E no primeiro momento ele é um assassino relutante, depois ele se torna um assassino mais drástico, né? Então ele se transforma por completo. Então essa investigação interna que o Bergman acaba por fazer vem, né, de encontro a tudo aquilo que ele fazia antes. Mas o filme o filme tem muito extremo, né? Ele tem muitos planos muito próximos. Os planos próximos da Liv Ullmann são dos mais lindos que eu já vi na obra do Bergman. Closes muito próximos dela, né, reagindo ao horror que ela está vendo. Mas, por outro lado, a gente tem planos extremamente abertos, com eles muito pequenininhos, em fuga, né, fugindo. Então, o que mostra uma certa amplitude da temática que o Bergman queria trazer. Para terminar a minha fala, acho muito curioso o filme terminar com eles no barco. Eu acho aquele barco muito interessante, né, como um micromundo ainda menor do que a própria casa onde eles viviam, e eles ficarem como náufragos, né, na fuga. Só que A Hora do Lobo, filme anterior, inicia com esse mesmo casal, que não é o mesmo nome, esse mesmo casal de atores chegando de uma viagem de barco, que a gente não sabe de onde veio, e indo se colocar num lugar onde vai haver uma aventura fantasmagórica, né? Acho muito curiosa essa conexão. Não diria que é uma conexão objetiva, porque um filme veio antes do outro, né? Mas é uma conexão que cabe aí uma certa reflexão. Aí uma última coisa que, lembrando que o Henrique falou sobre os diálogos, no documentário do Vergonha, a Liv Ullmann fala que o Bergman fez uma coisa que ele não costumava fazer, porque ele sempre era muito rígido com os diálogos. Ele abriu espaço para improvisação. Então, as conversas entre ela e o Max von Sydow, o Bergman virava para ele e falava assim: olha, vocês vão começar assim, eu quero isso, a intenção é essa, eu quero que vocês terminem de tal jeito, tá? Improvisem, façam do jeito de vocês. Então, por exemplo, aquela conversa que eles tiveram sobre ter filhos, que é lá fora e tal, é tudo improvisado. A única coisa que tinha que terminar com eles transando, só isso. Hörde du att radion gick igång sen? Har du reparerat? Ja, äntligen. Vad flink du. Ja, är jag inte? När du vill så är du flink. Jag är alltid flink. Vet du vad jag ska göra då? Mm. Jag är flink jag, förstår du? Ja, det vet jag väl. Jag kan börja läsa italienska igen. Ska du? Äntligen. Ikväll? Ja, du har talat mycket om det. Ja, men du, om vi hjälps åt så säger du varje kväll att nu ska du sätta till med italienska. Ska jag passa tiden åt dig eller ska jag förhöra dig? Mm. Ska jag vara hemskt sträng?
ska vi göra Vet du vad det? jag tycker också vi ska göra? Varje morgon tycker jag vi ska göra. När hönsen har fått mat så ska vi ta och spela lite grann. Du om morgon. Ja. Det vill jag se först. Jo, jag lovar. Mm. Om vi kan spela en halvtimme varje dag. Ska vi göra det? Vi har instrumentet, vi har en massa noter. Vi måste ju hålla oss igång. Och vi har lyssnat på barn. Vet jag har sån lyssn på barn ibland. Nu. Mas para chegar lá, toda a conversa é um improviso. Por quê? Porque ele não queria essa amarra. Ele queria a liberdade deles mesmos. Nesse momento em que o casal está num certo despojamento, sem a preocupação com a guerra. Tá? Até mesmo essa cena que vocês criticaram, e eu entendo a crítica de vocês sobre o interrogatório, eu acho que ela é ruim no sentido que o Flávio colocou, porque ela é excessivamente crua. É até muito incômodo o momento que puxam o cabelo da Liv Ullmann e aquele ai dela é um ai esquisito, né, que a gente não está habituado a ver. Para mim, soa muito como uma alegoria do jeito que eu estava falando. Por quê? Porque é só uma representação da opressão e não de fato uma reprodução daquilo que a gente acredita que seja. Graças a Deus não passamos por esse tipo de coisa, né, do que a gente acredita que seja um momento de interrogatório, né, um interrogatório que tem só momentos de agressão, né, uma agressão que é física num certo momento, mas muito mais psicológica em outros. Mas é isso, né, abro para vocês aí se vocês quiserem trazer o contraditório. Eu gostaria de falar algumas coisas mais. Eu até, enquanto vocês falavam, fui buscar as referências aqui. Eu quero citar um livro que se chama O Deserto dos Tártaros, do grande escritor italiano Dino Buzzati. Ali nunca se chega ao destino. O destino nunca é nomeado. Então, assim, a trama... Ou eu posso citar também o romance O Castelo, do Franz Kafka. Por quê? O agrimensor K é chamado para fazer um trabalho de agrimensura ao redor do castelo. Ele não sabe por quê. Ele não sabe se vai fazer, se não vai fazer. Fica tudo enterrado. Quem chamou? Exato. Chamou? E ele não tem acesso a ninguém do castelo. Como o Joseph K. no processo não tem acesso aos juízes. E no romance do Dino Buzzati, você não chega a nenhum lugar e o leitor e a leitora vão percebendo que esse é o ponto. Não chegar, fazer uma indeterminação como história. A teoria tradicionalíssima da recepção, para o cinema como para a literatura, é o desenvolvimento do enredo até um desembocar. O enredo tem que desembocar no mar. Você tem que ter a desembocadura do rio em algum mar. Eles estão tensionando isso. Qual é a minha questão com o Bergman? Não haveria problema algum na indeterminação da guerra. Ele poderia fazer uma grande síntese do que seria uma guerra, pegando traços fundamentais, a nervura. A questão é que a qualidade da relação... Por exemplo, a Liv Ullmann, ela sofre, ela é violentada lá, mas a gente sabendo a história do horror das guerras com as mulheres, aquilo pelo que ela passa, em comparação, por exemplo, eu vou citar um filme aqui da guerra na Bósnia, da guerra na Iugoslávia, é uma história outra, que a gente pode colocar. A forma de... Por exemplo, quando ela é entrevistada lá, aí ela dá aquela declaração, aí tudo bem, ela tá em pasmaceira completa. Mas o aproveitamento lá na tela, naquela cena da voz dela, fica uma coisa meio pastelão que não tem a ver com a questão do Bergman, porque assim, é de muito fácil desconstrução. Aí o Henrique colocou uma questão que é, olha, mas tem a ver com o arco narrativo, porque é preciso ter uma influência para o Ian ter a sua transformação nesse recrudescimento da guerra. Então, eu entendo isso, só que eu vou fazer uma comparação. Eu sei que seria uma heresia comparar isso do Bergman com um filme clichê de Hollywood. Mas, por exemplo, Hollywood, o pessoal não vai ver no podcast, mas eu estou com o relógio na minha mão. Num filme de Hollywood tradicional, se esse relógio aparecer, é porque ele vai cair na cabeça de uma personagem e vai matar uma personagem.
Então, ou seja, você tem uma coisa que é meramente pragmática. A trama, a personagem, ela não tem profundidade, obviamente que isso é o radical oposto no Bergman, e você usa um elemento cênico, um elemento fílmico ou literário, narrativo, para costurar a trama. Só que isso mostra um problema, porque a trama ela não é orgânica, então. Você perde força, porque o elemento é mais exterior do que entrelaçado com o conflito. O que eu estou querendo dizer? Ele não, a meu ver, aí está um fio desencapado. Por não poder aprofundar a macrohistória na relação com a microhistória de maneira mais eficiente, de maneira mais profunda, ele lançou mão de algo muito pragmático, muito esvaziado da sua força, com o interrogatório, com aquela relação, aí sim para trazer a força, que é a magnânima ali no filme, da transformação da personagem. Esse é um ponto. Comparemos isso que eu acabei de falar com Terra de Ninguém, No Man's Land, do Dani Stanovic. Aliás, eu quero dizer aqui que eu quase entrevistei o Dani Stanovic quando eu estive em Sarajevo. Como o Henrique sabe, eu escrevo já há bastante tempo, eu colaboro com o Caderno Aliás do Estadão. Eu escrevo sobre literatura lá e tal. E sempre que eu vou fazer uma viagem, bom, agora eu estou viajando, vamos dizer assim, mas sempre que eu fazia as viagens, um tempo atrás, eles topavam, o Antônio Filho, o Antônio Gonçalves Filho, o André Cáceres, meus editores lá, a quem eu mando um grande abraço lá do Aliás, topavam, pode escrever. Aí eu escrevi sobre a antiga Iugoslávia, estive lá nos vários países, escrevi sobre a Rússia, quando eu fiz a viagem transiberiana, a China, a Mongólia e tudo mais. Quando eu estava em Sarajevo, eu conheci uma pessoa que era amiga do Dani Stanovic e passou a mão no telefone e ligou para ele na minha frente. Nossa. Só que ele não estava em Sarajevo naquele dia e eu não pude entrevistá-lo. E eu vou dizer que não é... Eu adoro No Man's Land, o Terra de Ninguém, mas o meu favorito dele é Triagem, Testemunhas de uma Guerra, Triad em inglês. Aquilo ali para mim é uma obra-prima, prima. E assim, lá no No Man's Land, mas agora falando do No Man's Land, você tem um camarada sérvio, outro camarada bósnio, eles estão numa trincheira, não vai acontecer nada, a gente sabe qual é a guerra, claro, mas assim, você tem no conflito interético, internacional, das nações diversas, das religiões diversas, naquele local anticênico, porque está posto e é aquilo ali que vai acontecer. Tudo que vai acontecendo movimenta as várias forças e ideologias daquela guerra. Então ele soube congregar num microconflito toda a nuvem de ideias daquela guerra. Isso me parece uma força que o Bergman não tem. Então, esse é o meu ponto. O que o Dani Stanovic teve muito, que é um filme paradigmático. Você vê ali o seguinte, tem uma cena que é a síntese da brutalidade da propaganda ideológica de guerra ou da propaganda ideológica arbitrária, autoritária, com a microcena. Os caras estão, enquanto eles tentam debater quem está certo, sempre a voz que acha que está certa cala a outra com a arma. Ah, é? Você está certo? Você está certo mesmo? E coloca. A hora que tem uma reviravolta, o cara que está com a arma em primeiro lugar perde a arma e o outro pega a arma, ele fala, quem está certo agora? Como é que é a questão? E nesse jogo, numa questão de mediar com a arma, nós temos essa disputa, que é a disputa que fez, por exemplo, com que a opinião pública mundial... Bom, eu não acreditei, certamente vocês não acreditaram, que havia arma de destruição em massa no Iraque para ver a invasão. Mas esse consenso foi produzido. Então a gente sabe como ele é produzido, né? Inclusive o cinema, depois da Guerra do Vietnã, teve um papel fundamental lá em Hollywood para tentar tratar as feridas de os Estados Unidos se evacuando, saindo do Vietnã. A gente sabe que Chuck Norris e Rambo não chegaram à toa ali, que tem toda uma sequência. Então, é nesse sentido que eu falaria. Por fim, para terminar minha colocação, agora eu quero me lembrar dos momentos que me pareceram mais fortes assim do filme. É bonito perceber... é singelo perceber o amor que a Liv Ullmann, que é a personagem... muitas mulheres chamadas Eva
na obra do Bergman, muitas. Sim. Aí a simbologia, eu não preciso dizer, é inequívoca, vai se remeter à primeira mulher que houve, segundo a tradição judaico-cristã, que era a própria tradição da qual o Bergman era filho, como filho justamente de pastor protestante que era, né? Ela tem um cuidado muito bonito com ele. E a princípio, quando a gente está assistindo ao filme, ela vai, quando ele está voltando para casa, ela o abraça, ela é terna. E a gente pensa que é aquele cara frio, enregelado, sabe? Aquele cara casca grossa, que não se importa, sabe, com a esposa, e que essa vai ser a tensão da busca por atenção. E até tem um momento muito singelo, ela está fazendo as contas ali da casa, ela é a responsável pelo pragmatismo ali, e ela fala, olha para cá, isso é importante para mim. Isso é de uma singeleza, isso é de uma percepção do conflito ali. Só que, de repente, o Bergman nos surpreende porque ele vai chorar. E isso é muito sintomático. Teve uma pessoa recentemente que falou que chora no banheiro, não sei se vocês ouviram, um mandatário aí de algum país, acho que chama Macondo esse país. Ele chama Macondo esse país, e o mandatário falou que não chora em frente à esposa, não tem problema nenhum chorar. O homem chorar não tem problema nenhum. Só para machista, contumaz, como a gente sabe, né? O camarada ali que tem várias questões não resolvidas que a gente pode pressupor aí, né? Bota várias isso. É interessante que ele vai chorar na escada. Ele vai chorar ali perto da janela e a gente começa a perceber uma virada, uma grande surpresa, porque aí ela que a princípio pede atenção é aquela que vai tomar as rédeas da situação em enorme medida, ela vai desancá-lo, vai dizer que ele é covarde, vai dizer que ele não tem propensão, e a vergonha máxima ali que vai levar... Nossa, isso é sensacional, porque assim, ele poderia ter salvo a casa do incêndio, ele poderia ter tirado a casa do incêndio, e o dinheiro estava ali no bolso dele, e ele fala, vai queimar porque é o símbolo mesmo da vergonha. Ali, aquele conflito que havia entre digamos, aquele que é chamado para ser o homem forte, na tradição machista patriarcal, e o ser humano, o homem mais sensível, ali é resolvido. A partir dali você percebe a grande transformação. Isso que é processual no Jan, com o incêndio da casa, também há a incineração da sua tensão. Ele resolveu a tensão para um lado, e aí ele vai até as últimas consequências com esse horror, né? E aí o Bergman mostra que ele soube executar muito bem um aforismo do pensador espanhol José Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Ou seja, nós não conseguimos determinar como agiríamos, Deus o livre, em determinadas situações. Determinadas situações ali realmente, elas mostram uma alteridade que nós jamais imaginaríamos que pudesse dormitar em nós. Né? Que nós jamais estejamos em situações, claro, como essas pelas quais passaram aí as personagens. Então me parece que aí eu senti uma pujança fenomenal ali no filme, e a vergonha, aí sim, a vergonha que intitula o filme é realmente uma grande síntese para essa resolução da cisão que ele tem em si. Né? Ali com incêndio simbólico e físico, o conflito parece vir à tona de maneira resolvida para o embrutecimento da personalidade do Jan. Ricão, contigo aí. É legal, Flávio, você ter levantado essa bola, porque isso são as coisas que me chamou bastante atenção no filme. Enfim, é difícil achar um diretor que trabalha tão bem as angústias humanas em relação à sua finitude, ou até mesmo as relações e seus afetos, como Bergman. Sim, eu acho que nesse ponto, na transformação do Jan, né, ela se faz necessária justamente por essa imposição da guerra, essa imposição na qual ninguém quer passar, e eles vão passando. Mas é interessante mesmo que o cuidado e o amor dela por ele, até no momento onde ela vai ali, de fato, né, a gente já sabe que ela está transando com
digamos, o cara é um tipo político, ele não é bem um cara do Ele era tipo o prefeito da cidade, não era? E ele está em nome do governo, né? E aí ele se aproveita disso e ao mesmo tempo ele dialoga com ela, né? Ali na cama, quando o Ian tá bêbado ali, deitado, deitado não, ali sentado, meio deitado em cima da mesa, né? Não sei se vocês lembram. Que daí ela fala, não, aqui não, vamos para lá. Aí eles vão pro quarto. Não, desculpa, eles vão pro quarto, né? E aí ele começa a falar da esposa dele e da vida dele, né? E o que a imagem e a vitalidade dela trouxe para ele, né? Não que isso seja uma justificativa para os atos dele, mas mostrando um outro lado mediante a situação na qual ele vive. Enfim, e ela mesma ali naquela situação, sabendo que precisaria fazer aquilo para continuar viva e manter o sustento deles ali, ela fala, né, tipo, vamos logo, né, para o que você quer realmente, mas fala, vamos sair daqui. Isso eu acho que é de uma sutileza na personagem. Por que eu digo? Ela parece uma coisa simples, boba, mas vai mostrando, né, um pouco do Bergman dentro disso. Com isso, a personagem do Ian realmente chega no seu extremo, que ele tem a única possibilidade de uma vingança ou de um ato no qual ele está no domínio, ele está no controle, que é o dinheiro, né? Não importa, tipo, se isso vai ser para que o meu lado, né, de homem ferido, né, possa sair, né, sobressair, assim vai ser feito, né? Enfim, e aí é aquela destruição total na casa. E o ato dos caras pedirem para ele, bom, a gente destruiu sua casa, você tem o direito de matar ele então. Ele no primeiro momento recusa, mas aí num segundo momento ele dá o tiro, mas não acerta muito bem. Essa cena eu achei bem pesada e real, no sentido do tipo, você não dá o tiro e a pessoa já morre, a não ser que fosse na cara, né? Mas me dá um tiro meio sem saber, pega e ele cai no chão ali, ele vai meio urrando de dor, e aí ele parece que depois do primeiro tiro, tipo, não, agora vou. Aí ele dá a volta na carroça, enquanto o cara tá tentando fugir, se arrastando, né? Se rastejando, a melhor palavra. E aí ele fuzila, ele dá mais uns 4, 5 tiros. Então, ou seja, né, ali é tipo, aqui eu já perdi totalmente a minha noção e a minha razão. Agora é só sobre a minha sobrevivência, o meu eu, não mais a autoridade, o outro, enfim, sim. Então são momentos, né? E só pincelando, Hugo, você falou do momento do barco, acho muito interessante no momento do barco. Ali, no momento final mesmo, né? Quando ela começa a relatar para ele, né? Do sonho que ela teve ali e tal. O posicionamento de câmera, que é algo que o Bergman faz sempre, né? Quando há um duelo, digamos assim, né? Entre personagens, né? Que é uma personagem de perfil e a outra de frente, no mesmo enquadramento. Isso é de uma força, né? Ele não faz um plano contra plano, ou ele faz os dois juntos ao mesmo tempo, né? De perfil, enfim. É como se você estivesse cruzando, né? Essas personagens, né? Ou seja, eu só sou o que sou porque eu estou com você, né? Ou seja, a minha escolha, os meus atos, né? Os seus atos influenciam, enfim. Eu achei muito bom, assim. E a forma que terminou também, achei bacana. Achei que condiz com a história daquelas duas personagens ali, enfim. Rapidinho. Quando eu tava vendo a cena deles na mesa, e aí eu já tava achando, aquele prefeito, o Jacob lá, traz os presentes, dá o presente para ele, dá o presente para ela, ele começa a aproximar a cadeira, eu falei, opa! Eu falei assim, pera lá! Perdi alguma coisa? Não, aí daqui a pouco o cara me tasca um beijo na Liv Ullmann e o Ian ali do lado. Quer dizer, é interessante perceber. Aí
o Bergman mostra o que estava fermentando dentro dele ali, tá muito claro. Que, meu Deus, na frente do cara, foi ostensivo ali, né? Negócio Justamente, tremendo. E só para não deixar de falar, aquela cena final, né, do barco, que aí se distancia, é muito bonita, é linda. É uma tomada bonita ali. Em preto e branco ficou sem cores, curiosamente, ficou ainda mais bonita. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu acho uma cena muito bonita do barco à deriva ali, né? E eu acho que esse personagem do prefeito é bem interessante, porque é essa questão do poder mesmo, né? Que o cara faz o que faz porque ele subjugou mesmo a população, né? E aí o preço pago por ele posteriormente vai ser morrer exatamente pela mão de que ele subjugava, né? E quanto ao incêndio, né, que o próprio Flávio mencionou, em que o Max von Sydow, né, o Jan tá revirando a vida dele, né? Tem um preço, né? O violino quebrado, né? Aquele violino que é o símbolo, né, da arte dele, e também uma peça que ele já tinha elogiado anteriormente, né? Ele tem um momento muito bonito, ele conta a história daquele violino para a Livurma. É o momento em que ele está de corpo e alma ali. Ali ele está na relação, né? Quando ele conta para ela. E é curioso que o violino é quebrado bem na metade, né? Como se esse corpo e alma que o Flávio falou tivesse sofrido a cisão que ele já mencionou. É verdade. Nada é à toa, né? Nada é à toa. Então, é isso que eu falo, com ele nada é... Senhores, já estamos aqui há um tempão na vergonha. Vamos passar da vergonha para os gritos. Gritos e sussurros, 1972, 73, meio na dúvida aí, porque 73 oficial, 72 é o que está no IMDB. Mas vamos lá. Abra o coração aí para essa família diferente que temos aí. Flávio, você quer falar sobre o Gritos e Sussurros? Olha, eu considero Gritos e Sussurros, já me adiantando a questão da lista um pouco, eu já vou colocar esses três filmes agora que me parecem interessantes, mas não me parecem ter o mesmo nível dos filmes da chave anterior. Ou seja, a gente está falando ali de os meus favoritos, né? Além do Luz de Inverno. Morangos Silvestres, Persona, Minha Nossa Senhora e O Sétimo Selo. Eu gosto desses filmes, acho bem interessantes, vou comentar as potências deles, mas eu quero trazer esse que para mim é empatado, tá? Já coloco da minha lista, empatado. Persona e O Sétimo Selo não dá, não tem como. Ali, realmente, para mim, eles estão empatados no topo, vão ter que dividir a medalha de ouro, porque... Mas tem uma cena, o Gritos e Sussurros não me parece tá no patamar de Persona, tá? Eu vou até comentar um pouco sobre isso. Porém, existe uma cena que é muito aparentada do Gritos e Sussurros com Persona. Sim. Então aí vamos ver se você vai falar mesmo aqui. Exato. Com certeza. As duas irmãs. É interessante. Ali no Persona, ou a gente tem uma pessoa, na verdade eu acho que a gente pode falar uma e duas pessoas, né? Que são tensões ali que se irradiam. Como a gente falou no podcast anterior aqui sobre o nosso mestre Ingmar Bergman. Agora, aqui são duas irmãs. E eu gostei bastante da maneira como o Bergman foi trabalhando esses conflitos, agora a gente vai entrar no âmbito aí de pessoas muito ricas, né? O Bergman agora nesses três filmes, no Gritos e Sussurros, em Sonata de Outono, quer dizer, Sonata de Outono, rica é a mãe, a personagem da Ingrid Bergman, né? A filha e o marido, nem tanto. E no Fanny Alexander, aí a gente está em altíssima burguesia, né? A gente vê as coisas, eu vou até comentar uma coisa, não sei se isso incomodou vocês também, mas, por exemplo, a forma como a relação entre as criadas e as donas da casa é uma coisa assim... Olha, eu vou dizer uma coisa, a contemporaneidade faz coisas muito piores, está desempregando as pessoas passando fome, é uma tragédia, mas assim... A coisa da criada ter que fazer uma reverência com o corpo,
sabe, se abaixando para a dona da casa. Aquela coisa da vestimenta que vai até, nossa, mas assim, enforca. Aquela forma reverencial que não é nem burguesa, é pré-burguesa, é aristocrática mesmo, de colocar a diferença de estamento. Isso é odioso. Né? E eu não estou dizendo que o Bergman está concordando com isso, ele está mostrando, está retratando. Como é que essas coisas. Mas assim, me deu náusea isso. Quer dizer, uma coisa assim de uma simetria. Que um país com o horror de 300 anos de escravidão como o Brasil, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei dessas cenas, eu me lembrei do pintor holandês Huygens, que veio ao Brasil, foi ao Brasil no século XIX e fazia aquelas pinturas daquelas senhoras de escravo que eram carregadas em liteiras, né? E tinham 10 criados. Uma coisa hedionda que um país com toda a desigualdade, com todo o passado que o Brasil nunca supera, né? Infelizmente, tragicamente, vem à tona. Mas a gente percebe essa sociedade europeia de aristocrático-feudal, aquela coisa de uma assimetria colocada que é intransponível. Olha, você está aqui... Não, é impressionante. A gente vê ali a personagem, não sei se vocês tiveram essa impressão, a personagem não se troca sozinha. Ela vai colocando as roupas, eu falo, meu Deus, que horror isso é uma violência. E assim, durante toda a Idade Média, durante todo aquele período da aristocracia, isso era naturalizado. Eu acho que a humanidade, se desconstruísse isso na prática, no concreto, acabando com a pobreza, que seria possível, obviamente, acontecer, só não acontece por falta de vontade política e econômica, isso ia ficar como um fóssil para ser estudado na escola. A humanidade superou isso. Porque me gera uma espécie, me gera uma náusea aquilo ali. Mas isso é muito interessante, é uma marca de classe importantíssima que o Bergman está retratando num país que hoje construiu um estado de bem-estar social, né? Estou falando da Suécia, claro, que conseguiu desconstruir. A Suécia é um dos países, junto com a Finlândia, com a Noruega, com a Dinamarca, de maior patamar de igualdade social na história da humanidade. Eu não estou dizendo só da história do continente europeu, não. As conquistas da social-democracia escandinava, está sendo destruída agora pelo neoliberalismo, elas estão na ordem das coisas mais progressistas que a humanidade já conquistou. Aliás, principalmente pela proximidade da União Soviética, talvez ali as concessões da burguesia sueca foram maiores, com medo de que houvesse algum tipo de radiação soviética no pós-Segunda Guerra. Isso colocado, feitas essas marcas de classe importantíssimas que vêm à tona no filme, a gente tem duas irmãs, a Liv Ullmann, como é que é o nome da outra atriz que faz a Ingrid Thulin. Ingrid Thulin, que está também vou sempre falar da grande ausência aqui no podcast, que é o Luz de Inverno. Ela está ali no Luz de Inverno. São duas atrizes formidáveis. A Ingrid Thulin, ela aparece em outros filmes loira, nesse filme ela aparece morena, e isso tem uma correlação interessante, um jogo fenotípico interessante com a Liv Ullmann, no sentido de que ela é ruiva, e aí as histórias, elas conseguem desvelar. Eu senti ares Nelson Rodriguianos, vamos dizer assim, em Gritos e Sussurros, aliás, agora em todos esses 3 filmes sobre os quais a gente vai falar. Por quê? Porque o Nelson Rodrigues, como o Bergman desses 3 filmes, ele começa numa situação do topo da sociedade sueca e brasileira, com todas as diferenças que há, e os conflitos, é que o Nelson, digamos assim, ele estoura a bolha mais rapidamente, eu diria, do que o Bergman. O conflito do Bergman vai sendo gestado em banho-maria, ele vai mostrando a beleza, né, que é uma beleza de usurpação, porque é a desigualdade social profunda. Você vê ali naquela casa aquele relógio de ouro, aquele cuco maravilhoso, aquela casa toda carpetada, com aquelas... Isso é maravilhoso, é linda aquela decoração. Pra vocês terem uma ideia, só um parênteses triste, na verdade, as estações de metrô de Moscou, do centro de Moscou, foram sonhadas, foram pensadas pelos bolcheviques, que depois viraram totalmente autoritários, Estado policial com Stalin, foram pensadas como palácios populares, para que o mármore chegasse ao povo.
Então, eu morei em Moscou, né, entre 2008 e 2009, quando eu estudei o Dostoiévski, então a parte do meu mestrado eu fiz lá, e você está num palácio popular. É como se você estivesse na casa da família de Gritos e Sussurros de Fanny Alexander, mas voltada para a população que está indo para o trabalho e voltando do trabalho. Esse foi o tamanho do sonho que a humanidade um dia teve. Né? Hoje esse sonho virou pesadelo e hoje a gente tem um pesadelo que sai ainda pior com a desigualdade acachapante aí, na qual a gente já está e para a qual a gente se encaminha ainda mais. Mas é interessante pensar, então, que toda a ritualística da criadagem, das pessoas ali, do convívio das três irmãs, do que elas vão vivenciando, a irmã que está adoentada, a Ana, a personagem da Liv Ullmann, a personagem da Ingrid Thulin, elas têm os seus respectivos maridos, e a gente vai vendo ali como tem toda uma formalidade. A princípio, a Ingrid Thulin está vestida com... Ela está portando um vestido que parece da mãe da Branca de Neve, com aquela... Não sei se vocês... Com aquela gola do vestido. Erguida. Isso, aquela gola, que é uma coisa bem aristocrática mesmo, assim. E a Suécia até hoje é uma monarquia parlamentar, não é uma república. Existem algumas monarquias constitucionais na Europa. A Espanha é uma monarquia constitucional. A Suécia é uma monarquia. O rei não manda nada, mas fica esse resquício reacionário aí na sociedade. Isso colocado é a partir dessa situação de caracterização da formalidade sob a capa da formalidade, como os grandes realistas do século XIX bem o faziam. Aí a gente está falando do Flaubert, a gente está falando na nossa tradição lusófona do Eça de Queiroz. Aí explodem os conflitos. E explodem de maneiras ali escatológicas. Por quê? Porque o interessante é colocar que, num determinado momento, aquilo que é o mais verossímil explode como mundo onírico, como pulsão de morte das personagens. Porque aquela cena em que o marido da Liv Ullmann supostamente se mata, e aquela cena que, assim, os maridos não poderiam ser mais, esse sim, mais alheios, mais indiferentes às suas respectivas esposas. Aquela cena em que o copo explode, o copo se quebra na mesa, e uma cena ali, a criada, a funcionária tá de pé, né? Olha, é comparável. Naquela cena do Django Livre, do Tarantino, você tem ali no sul, odiosamente escravocrata dos Estados Unidos, naquela cena ali em que o Django com o Dr. Schultz vão tentar comprar, é uma coisa horrorosa, o horror da escravidão, a Brunhilde, as criadas, entre as quais a própria Brunhilde, estão em pé atrás da mesa, né, numa situação de escravocrata. E a mesma situação na Suécia, a criada está ali de pé, esperando os movimentos ali para trazer o peixe, não pode nem deixar o peixe na mesa. Ela tem que ter uma função para trazer um peixe para o cara cortar um pedacinho. Olha o que a humanidade... Isso que é duro, né? Você desenraizar essa assimetria da humanidade, porque a maior parte da história humana, infelizmente, é isso aí. É isso aí, né? Então a gente tem essa questão. Mas quando o copo explode, os fragmentos se espraiam ali pela mesa, ainda assim eles não brigam. Não, eu acho que é hora de nós nos retirarmos. É todo um comedimento aristocrático burguês. Só que aí ela vai pegar aquele estilhaço e ela vai cortar o seu órgão genital. Aí escatológico, uma cena que poderia estar facilmente no Marquês de Sade. E quando o marido chega ao quarto, aí a gente pensa que aconteceu, mas na verdade a gente sabe que está na ordem da pulsão dela ali. Ela passa o sangue no rosto. Então, a pulsão... Então, aí a gente entende por que os franceses chamam o orgasmo de la petite mort, a pequena morte. Não só porque a pessoa fica esbaforida e está como que tresloucadamente perto da morte ao chegar ao orgasmo, mas porque pulsão de vida e morte se entrelaçam. Como é que essas mulheres, totalmente encalacradas naquele papel social coisificado da altíssima burguesia sueca de então, poderiam dar vazão aos sentimentos? E uma coisa que me lembrou uma série, não sei se vocês gostam de séries, eu tenho algumas séries históricas das quais eu gosto muito, tipo Tudors, mas agora eu vou falar de Roma, que para mim é a melhor série a que eu assisti até agora.
né? O Marco Antônio, né, o general romano Marco Antônio, que depois seria namorado da Cleópatra e morreria ali no Egito. Começo da série, ele tem ele é namorado de uma nobre de Roma, que vai ter influência na história inteira, no transcurso inteiro da série. E eles estão fazendo amor na cama, que está ali cercada por um véu, e tem uma criada assistindo aquilo. E aí você fica pensando, mas peraí, como assim? Porque a gente tem essa dimensão moderna da privacidade que não existe mais, né? Que a gente sabe que as novas tecnologias acabaram com a privacidade. Mas a gente tem uma dimensão construída na modernidade de resguardo da nossa privacidade. E a gente pensa assim, como assim? Eles estão transando diante da criada? Só que aí a gente descobre, quando acaba a cena, o Marco Antônio ainda está com desejo sexual. A namorada dele vira para ele e fala, transa com ela. Vai, se sacia com ela. Ou seja, aí você percebe que ela é uma não pessoa para aqueles nobres canalhas. Que ela pode ser utilizada como instrumento a qualquer momento. Que a luta histórica por igualdade foi a tentativa de desconstrução desse horror assimétrico. E tem uma coisa ali com as criadas que elas estão, como um abajur tá ali no fundo da sala, da cena. Então, olha que interessante. Isso lembra muito o que você está falando, a premissa do Conto da Aia, que é essa série de super sucesso em que as mulheres, aquelas que podem engravidar, são usadas como objetos de luxo de pessoas que estão na alta burguesia para poder procriar. Enquanto a mulher que é burguesa não procria, essas mulheres objeto procriam. Mas desculpa, pode voltar, Flávio. E o que eu ia dizer é, aqui nós temos um Bergman que eu vou chamar de metonímico. Por que metonímico? Porque com a parte, sem nomear o todo, sem falar do capitalismo, sem falar de alta burguesia, sem falar da estrutura social, sem falar de hierarquia, ele mostra imageticamente e sinteticamente a parte pelo todo. Ele mostra na parte o todo. Aqui ele realizou, agora eu vou fazer o mea máxima culpa agora. Aqui ele realizou o que para mim ele não conseguiu realizar em Vergonha. Então, nesse caso, caracterizando essa família, ele conseguiu mostrar como, primeiro, as mulheres estão completamente encalacradas, oprimidas, é uma tragédia completa. Como as convenções são completamente arbitrárias. E, por outro lado, vou dizer, agora eu termino a minha fala falando isso, mesmo que se trate de uma antiga classe dominante, e tem uma coisa na gente, por exemplo, eu estou aqui em Portugal, tem um palácio aqui em Braga, que é um palácio de um português, de uma antiga família portuguesa, hoje é público, né? Hoje virou um museu, ele foi feito com o trabalho escravo brasileiro, porque esse camarada foi para o Brasil, ganhou muito dinheiro, explorando o crime no Brasil, um sistema colonial e a escravidão, e fez um palácio maravilhoso. Bom, as grandes belezas da humanidade são belezas o belo pressupondo o bélico. É o belo contemplativo que pisa sobre o dorso da espoliação. Mas não são prédios espelhados da Paulista ou da Berrini, pelo amor de Deus. Essas pessoas estão lendo, estão ouvindo Chopin. Essas pessoas elas estão preocupadas, mesmo que com um verniz, mas estão discutindo poesia, literatura, a música, brilhantemente, como a gente vai falar em Sonata de Outono, está ali. Não é o Donald Trump. Minha Nossa Senhora. Porque a gente tem uma coisa de olhar para a dominação anterior e falar assim, uma saudade do belo anterior que hoje está massacrado, né? Que a gente sabe que é a lógica do consumo de shopping center. Quando a gente olha para os dominantes de hoje, você fala assim, meu Deus, olha, eu não gostaria que houvesse a dominação nem lá, nem cá. Mas saber que hoje alguém como Donald Trump é ovacionado é para a gente perceber aí que os gritos e sussurros hoje os gritos são mais justificados que os sussurros hoje. Alguma coisa se perdeu ainda mais no caminho, né? Nossa. Ai. Henrique, e você? O que você tem a dizer aí sobre o grito e sussurros? Cara, eu gostei bastante do Gritos e Sussurros.
Não está entre os meus melhores, mas acho que o Flávio deu uma contextualização histórica muito importante no filme, para aquilo que o Bergman mais faz com maestria, né? Analisar os conflitos internos mediante as circunstâncias externas, né? Essas 4 mulheres, no caso as 3 irmãs, é interessante porque como ele vai trabalhar isso, né? Nós temos a irmã doente, né? Que é a Agnes, né? Que foi a Mônica e Desejo, né? Bela, linda lá no começo e ali... que tá no Fanny Alexander. Sim, fantástica também. E que ali ela tá fazendo o papel. E é muito interessante o começo do filme, né? A câmera sai da Lívia, vai para ela, para a irmã, e aí você vê aquela irmã gemendo de dor, aí ela levanta, escreve no diário, de novo para a cama, enfim. Aí você fala, bom, há algo de errado, né? E aí a relação delas vão se dando pelo distanciamento até então vivido por elas naquele momento que a gente adentra no filme. Você vai percebendo que elas não se tocam no filme, né? Contato físico mesmo, né? Os diálogos vão se dando de forma formal, sempre polida, enfim. Flávio falou uma coisa interessante, que é justamente essa construção ao longo do filme para o clímax, que se dá daquela forma disruptiva, né, entre as personagens. E eu acho que essas mulheres ali, elas são ao mesmo tempo a ideia da culpa e ao mesmo tempo a vontade da liberdade, né? Então isso fica ali latente, pelo menos foi o que eu senti entre essas 3 personagens. Mas é muito interessante que ele faz alguns planos que vão determinando para nós, né? Quando ele fecha um close, seja na Agnes, seja na Maria, seja na Ana ou seja na Karen, ele começa com um lado mais escuro e um lado mais claro. Dado toda aquela sequência, na seguinte ele inverte o lado, né? Ou seja, o lado esquerdo está mais claro, ou seja, como se houvesse em nós o lobo e o cordeiro dentro de nós, né? E como que isso se dá na relação dessas personagens, né? E é interessante porque se a gente pensar, o fato delas não se tocarem, não se abraçarem, e até o momento no qual elas, a Maria e a Karen, elas vão se discutir, elas vão brigar, né? Há uma tentativa da Maria de encostar, de se abraçar, até pode pincelar uma tentativa de sexualidade ali, mas acho que não é o caso. Mas é esse distanciamento, né, ao longo de uma vida, em cima dessas mulheres. E tudo isso por essa questão mesmo, né, dessa formação aristocrática, dominadora e burguesa também, né? Dessa ideia formal, né, que ele vai estabelecendo no filme. E isso vai ficando, né, agoniante. E aí você vai vendo aquela irmã se deteriorando e perceba que essa doença que vai, né, se progredindo ao longo do filme é um resumo daquela família. Uma família que está adoecida e que vai aos poucos chegando nos seus minutos finais, que culmina, né, com o clímax do filme. É interessante como ele tenta, de um certo modo, fazer uma analogia, né, em relação àquela irmã que aparenta ser a mais alegre, a mais divertida, né, se deteriorando com uma doença tão grave, fazendo essa relação com aquela família. E eu acho que isso ele volta, né, digamos assim, nesse filme de uma forma mais impactante. Aí outra coisa que eu queria falar é sobre as cores desse filme, né? Como ele trabalha com o vermelho, né?
a forma excessiva do vermelho, seja nas paredes, na poltrona, na roupa, mas um vermelho que nos está dizendo nos que... fades. Justamente, os fades, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas tá, o que ele está querendo trazer com esse vermelho para nós, né? É justamente essa tensão, né, vivida por essas personagens, que quando elas estão fora, né, que eu acho que é só no começo do filme e no fim do filme, quando elas estão fora daquela casa onde o ambiente é carregado, sombrio, peso, pela formalidade, pela burguesia, pela forma do trato autoritário e hierárquico, né? Digamos assim. Enfim, é quando elas realmente estão livres, né? Mas é interessante o papel da serviçal, né? Que é a Ana, a relação dela com a doente. Por ela não ter as questões formais, aristocráticas, digamos assim, ela se permite a amar o próximo, ela se permite. E quando ela se relaciona ali, né, ela se aproxima da irmã doente, principalmente quase ali no fim, né, quando ela tira a roupa e encosta a moça, para algumas pessoas pode até parecer um cunho sexual, mas eu tive uma percepção diferente. A minha percepção ela se deu muito mais no âmbito do amor, do toque, da relação com o que você sente pelo outro. Porque aquela menina doente ali, ela provavelmente não foi a mãe que cuidou dela. Ou seja, tudo aquilo que se distancia entre as pessoas, né, que são essas formalidades, ela não teve. Tanto é que é interessante que quando no momento final ali, que ela está morrendo nos braços da Ana, a forma e o enquadramento como o Bergman fez, me veio a escultura, a Pietà, sabe? De Maria segurando Jesus ali. Eu não sei se vocês tiveram essa relação ali, até por causa dos lençóis, aquela situação toda. Então, ou seja, é um filme que fala que a falta de amor na relação, né, o reconhecer o outro, o quanto isso afligiu essas mulheres, né, o quanto isso e tratou e deixou e transformou essas mulheres. Só para terminar aqui a minha fala, acho que há momentos interessantíssimos de debate sobre a questão também, né, do fim da vida, se tudo que elas viveram até aquele momento valeu ou não valeu a pena, né, para aquelas personagens. Enfim, é um filme que eu gostei, achei muito bom, mas não está, como eu disse antes, no hall dos melhores para mim, né? Pô, cria mais suspense aí sobre qual vai ser o top 3. Se não, esse tal. Não, guarda aí. Olha, eu gosto do Gritos Sussurros, eu acho que é um filme que eu vi muito tempo, na época do VHS mesmo. E não entendi porra nenhuma quando eu vi, né? Isso eu era moleque. Hoje em dia, quando vejo, percebo muitas camadas nele. Vocês trouxeram várias das camadas desse filme. E tem uma coisa que me incomoda nele, só que o Flávio me fez desgostar menos. Porque me incomodou, no começo do filme principalmente, o excesso de exposição que esse filme tem, né? Então é a Agnes que vai lá e escreve no diário explicando o que está acontecendo com ela. É a Ana lá rezando do lado do quadrinho da filha que morreu e aí fazendo tudo em voz alta para a gente escutar que ela perdeu uma filha. E isso, claro, vai ressoar para o resto do filme, né? O fato dessa proximidade da Ana com a Agnes, eu acho que também existe aí uma substituição que a Ana faz, né, de mãe, esse momento em que ela tira, né, os seios para fora, e claro que ela não amamenta, mas é um simulacro de amamentação, que é um local de segurança, né, para criança que está fragilizada e tal. A né? ligação, né, entre mãe
Isso, essa conexão, né? É explicado por esse momento em que a gente tem a foto, né, em que ela fala da filha que morreu. Por que não me incomodou mais depois da fala do Flávio? Eu achei muito legal, Flávio, isso aí gera um livro, se você quiser, dessa conexão entre Nelson Rodrigues e Ingmar Bergman, né? Se a gente olhar esse filme como uma... E isso não acontece só nesse filme, o Bergman faz isso com bastante frequência, como uma literatura sendo feita no filme, né? Um filme que é, na verdade, literatura em imagens. Eu acho que a estrutura do Gritos e Sussurros bate muito nisso. Principalmente porque ele faz núcleos, né? Os núcleos né? O núcleo do flashback de cada uma das personagens, que nos faz entender um pouco mais o que é a vida interior de cada uma delas, o que casa muito com o que o Bergman faz, né? Então a gente entende um pouco mais da Maria, a gente entende um pouco mais da Karen, a gente entende um pouco mais da Ana, e a gente entende, por fim, um pouco mais da Agnes, que para mim é a grande cola, né, que mantinha esse grupo unido, né? Ela é a mais sensível, ela é a mais delicada, ela é aquela que aparenta ter os sentimentos mais puros mesmo, né? Eu vou só encaixar isso. Agnes Cordeiro, Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Olha só. Ela dava liga mesmo. Acho que esse é o ponto aí. Você foi num ponto importante aí. Perfeito, perfeito. Belo comentário. Eu não tinha sacado isso não. E é isso mesmo, né? Você vê que ela é a mais sincera delas, né? A mais humana delas, junto com a Ana. A Maria e a Karen têm problemas, né? E é muito curioso porque o Flávio mencionou no início da fala dele sobre a conexão entre aquele plano das duas irmãs juntas, né? Em que a Maria, né? Que é a Liv Ullmann, vem por trás da Karen, né? E cruza como se fosse um X, e que lembra, né, as imagens do Persona. Justamente. É muito interessante a gente olhar para elas e falar assim, olha, até metade do filme, ou até 3/4 do filme, a gente tem a Maria como alguém que está muito sensibilizada por causa da situação da Agnes, e a Karen é uma personagem mais objetiva, mais pragmática, mais seca, mais insensível. E depois daquela conversa em que elas jogam verdades na cara uma da outra, né, com a exposição das suas fragilidades e ao mesmo tempo dos seus incômodos, que até ressoa depois, né, com o que a gente vai depois conversar sobre Sonata. Mas depois disso entra uma reflexão da Karen em que ela expõe mais a sua fragilidade. Maria! Förlåt mig. Du ville kanske bara väl. Du ville kanske bara lära känna mig. Kära Maria. Förlåt mig, jag bara pratar, förstår du. Nej, det är inte sant det heller. Maria, se på mig. Maria, se på mig. E essa fragilidade entra em xeque quando a Maria demonstra, na verdade, a sua perniciosidade. Quando ela demonstra a sua frieza, que estava enclausurada no sofrimento que estava passando devido à doença da irmã. Eu acho isso muito interessante, e aí eu relembro de uma coisa que eu não sei de onde veio, né? Não é de pesquisa de agora para esse podcast, mas eu lembro alguém comentando que o Bergman comentou
que o fato da casa ser toda vermelha era para simular uma espécie de útero, em que essas mulheres estivessem sendo geradas, né? Porque esse tipo de olhar, e aí quando o Henrique fala, né, que lá fora existia um certo refresco, uma certa leveza, que dentro desse útero a gente não encontrava, faz a gente pensar, né? Porque, sem dúvida, lá fora, naquele terreno imenso que essa família tem, era o momento em que havia uma certa liberdade, em que elas corriam, em que elas iam na direção do balanço, né? Que elas, que balanço da nossa infância, nós corremos até lá. Elas são tão, o Flávio falou, né? Elas são tão reprimidas, restritas, né? Até por causa dos maridos também, e elas vão para a infância no momento que elas estão lá fora, né? Então tudo isso cerca esse filme de tal forma que torna ele muito complexo, no certo nível, mas ao mesmo tempo muito instigante, porque mostra que existe dentro de todas essas mulheres, com toda essa complexidade que elas têm, e que aqueles flashbacks mostraram, inclusive, mas em que ela fere, né, seu órgão genital, e que joga o sangue no rosto com o caco de vidro, né, que o Flávio comentou, e que ela faz isso, né, com um sorriso irônico no rosto, né, como se ela desafiasse aquele marido, como se ela estivesse, né, expondo mesmo uma questão interior dela para ele, né? Mas só para terminar a minha fala, então, a presença dos homens nesse filme é muito curiosa, porque eu acho que a presença mais intensa que a gente tem, na verdade, é do médico, né? Que tem um caso com a Maria, que é seduzido de certa forma por ela, né? Mas que depois passa a ignorá-la de certa forma, né? Por sentir também uma certa culpa ou não, né? Enfim, é algo bem complexo essa relação deles, né? Mas enfim, eu gosto do filme. Todas essas variantes me pegam, acho bem interessante. Acho muito legal essa questão de a gente pensar nele como uma literatura feita no cinema. Tá? E é isso. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria só de arrematar com alguns pontos aí que vocês trouxeram, que eu acho bem interessantes. Concordo com o Henricão, com o fato de que a criada, quando ela vai até a Maria, que tá... Não, é a Ana que está adoentada, né? Ali na cama. É Agnes. Desculpa, Agnes. A Ana, que é a criada, vai até a Agnes, exato. Isso. Quando ela vai até ela, e ela tira os seios, ela mostra os seios, tem uma característica maternal. Por outro lado, ou seja, a simbologia maternal ali está colocada. Por outro lado, por nós termos em determinado momento uma tentativa de a Maria beijar a Karen, que tem uma questão ali colocada e depois há uma repulsa, a gente começa a ter uns jogos incestuosos ali, algumas questões de transgressão que mais uma vez me lembram o Nelson Rodrigues ali, mais uma vez traz uma questão. E o Shakespeare também, que vai ser uma influência importante ali, inclusive para o Fanny e Alexander, como a gente sabe, do Hamlet, né? Sim. E ainda mais sabendo a importância do teatro para o Bergman, que antes de ser cineasta queria ser dramaturgo justamente. Mas uma coisa também importante é que o médico, quando ele vai tratar a Agnes, ele começa como médico, mas ao colocar a mão no ventre dela, a gente pode deduzir ali que esse médico ele transitou como médico e homem, digamos, entre as irmãs. Então havia cumplicidades sorrateiras entre as irmãs também. Então, essa eu acabei não falando, né? O Hugo lembrou bem, eu acabei não completando o meu raciocínio da relação com a cena icônica de Persona, porque eu fui para outro caminho na minha primeira fala, mas
é interessante o Hugo perceber que na Cruzada as tonalidades das personagens, suas personalidades vão exercendo novos papéis no filme, com cruzamento na tela. E ali no Persona é a cena que mais torna, quer dizer, tudo torna ambíguo no Persona, mas aquela cena é a ambiguidade cristalizada. E essa cena de uma irmã parelha a outra, agora com cores, né? Porque no Persona, as camadas de contiguidade são maiores porque não há cores. Então a gente tem ali essa proximidade dada. E eu gosto dessa ambiguidade, sobretudo porque ela não é apenas ambiguidade de ação. Ela é uma ambiguidade psicológica também. Lógica. Existem filmes hollywoodianos que vão lidar com ambiguidade no sentido... Sei lá, vou dar um exemplo que eu acho que eu citei no podcast passado. O filme A Caça, do Thomas Vinterberg. Olha, eu fiz uma resenha eu gosto muito do cinema do Vinterberg, A Celebração, A Caça. Não sei o que vocês acharam do novo filme dele lá, o... Druk. Isso, Druk. Eu não gostei desse filme. Eu também não gostei muito, não. Eu não vi. Você não viu, tá. Mas assim, em A Caça, você tem uma ambiguidade narrativa muito grande para saber se o professor lá de maternal cometeu o crime ou não, mas isso está ligado a uma investigação sobre a natureza do mal naquela cidadezinha da Dinamarca profundíssima. E muitas pessoas vão lá para o meu canal do YouTube, né, para falar que não, ele cometeu o crime. Não, ele não cometeu o crime. Bem hollywoodianamente. Tudo bem. É um determinismo, né? É um determinismo, a necessidade. Aquela coisa, sabe, aquela coisa bem da trama, mas nunca chega até a alma. O Thomas Vinterberg chega, claro, mas muitos espectadoras e espectadores preparados por Hollywood, e também, obviamente, sem ter, pelo problema da educação no nosso país, que a gente conhece, sem ter um aprofundamento para chegar a camadas mais profundas, fica nesse ponto de saber se o cara cometeu ou não o crime. O ponto para muita gente é esse. No Bergman, como em Thomas Vinterberg, uma coisa está ligada à outra. A ambiguidade é uma ambiguidade narrativa, porque psíquica, e psíquica desdobrada como ambiguidade narrativa. Uma coisa alimenta a outra e isso é brilhante. Isso eu acho que é a potência máxima ali do filme, né? Sim. E isso fica nítido na relação entre as irmãs, né? E você ter levantado essa questão do médico, eu acho que vai de encontro com essa questão, né, da aristocracia, essa questão do homem em si, né? Enfim. E dessa sua punção sexual em relação de domínio a essas mulheres, né? Só que aí fica o quê, né? Até que ponto também, né? Por exemplo, a Maria não se sentiu atraída para aquele tipo de situação, para aquela traição, né? A gente não sabe, fica ali navegando. E eu acho que é verdade mesmo, o Hugo bem ressaltou o que você falou, Flávio, que essa ideia de fazer essa junção, né, entre o Bergman e o Nelson Rodrigues. Muito bem sacado aí. Enfim, acho que é isso. Pessoal, antes de terminar, gostaria de lembrar a todos que o nosso próximo episódio será a conclusão desse ótimo bate-papo sobre o Ingmar Bergman, tendo como tema os filmes Sonata de Outono e Fanny e Alexander. Não deixem de conferir. Obrigado a todos, meu nome é Hugo Harris e tchau!